Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois, livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte dos romances de Emmanuel, traz a história de Emmanuel, 50 anos depois que ele fez o relato de tudo quando ele era um senador romano, no livro 50, há 2000 anos. Aqui ele é um escravo judeu, ele que então ali no livro há 2000 anos, que eu fiz, deixo aqui também para você se quiser ver na playlist, ele que era um senador romano, mas não conseguiu fazer aquilo que ele veio, que era dar prova de humildade e abnegação. Agora então, como escravo, mudou isso. Porém, ele explicou que o livro 50 anos depois não seria a história dele como protagonista, mas sim da Célia. A Célia, que é a filha do Elvídio, neta do Quinério Lúcio, que é o pai do Elvídio, então, e ela que é apaixonada agora, está contando, está tendo um diálogo ali com a avó dela, porque vindo da Idumeia, quando eles voltaram da Idumeia, o pai dela com a família, todos eles voltaram da Idumeia, que eu não falei, não deixei claro onde era, fica então a 26, ou se situava a 26 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém, na terra dos Edomitas. Então eles passaram esse tempo lá e agora, depois de algum tempo, eles voltam para Roma. E lá ela acabou adequando-se, ela se tornou adepta do cristianismo, o que o pai dela não entendia. Voltando para Roma, então o pai dela pediu que ela fosse passar alguns dias com a avó dela que era uma pessoa bem sábia, uma alma muito desenvolvida, já com muita experiência, como o próprio Emmanuel deixou claro, o Quinério Lúcio. E eles estão agora, então, ele levou-a para visitar dois templos, e onde ele ofereceu alguns sacrifícios aos deuses, porém ela não se envolveu, ela não mostrou nenhum interesse nas cerimônias que ele fez ela participar. Então, voltando, ele perguntou a ela o que acontecia, então começou esse diálogo entre avó e neta, onde a gente vê que são duas almas realmente muito adiantadas já, apesar das idades diferentes, ela com 18 e ele com já um idoso. Então eles têm a mesma idade espiritual, pois ela mesma disse que não podia falar com o pai dela, o Elvídio, então da mesma forma como estava falando com o avô, porque ele ainda era muito jovem espiritualmente. E aí então nós terminamos quando ela estava abrindo o coração para ele, dizendo que tinha se apaixonado por um escravo. E esse escravo, então, depois que descobriram, ele foi colocado então ali para ser açoitado, então, apesar dele já ser um escravo livre, que tinha ganhado a alforria, mas ainda era escravo. Então, se fez alguma coisa que não podia ser, como, por exemplo, estar envolvido com a filha do amo, do dono, do ex-dono, com alguém de muito mais valia do que um escravo, como era pensado na época. Então ele não podia, ele teria realmente que ser castigado. Eles foram denunciados por um dos serviçais da casa, que o Emmanuel chamou de uma pessoa que era amigo do escândalo e nada sincero, para não dizer que era uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que gostava de ver o circo pegar fogo, uma pessoa que gostava de estar destilando a maldade. E esse funcionário que então disse coisas que não era verdade, de acordo com ela, e aí o pai dela, da Célia, castigou o Ciro, que era aquela pessoa que estava ali, ela estava apaixonada por ele, mas ele era um escravo. E aí ela foi ter com ele e ele mostrou o quanto ele estava realmente entendido do que estava acontecendo, disse a ela para não ter raiva do pai dela. E no final do vídeo anterior terminou então com as palavras que ele dizia a ela. Por exemplo, aqui ele fez uma passagem muito sábia, muito rica aqui, que termina dessa forma: se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deviam ser justos, por certo, dados os desvios do nosso passado espiritual, de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado como um lírio e manso como o cordeiro.
Então ele mostrando assim muita grandeza, muita abertura de espírito para entender o que estava acontecendo com ele. E aí é muito interessante a gente pegar bem esse personagem aqui, o jeito como ele falou com ela, o jeito como ele aceitou, sabendo que não era sacrifício nenhum que Deus estava impondo a ele como vítima, mas sim o que estava acontecendo com ele. A gente vê ali com o senador Publio Lentulus há 2000 anos que ele era um senador que tinha poder de escravizar, e agora, como ele não conseguiu entender, vindo dessa forma, ele veio como escravo. Então não existe isso de sacrifício, Deus está querendo mandar um escravo e um não, assim, simplesmente para que o jogo fique engraçado, fique com mais a emoção. Não, é cada um vivendo aquilo que escolheu no passado. Eu acredito piamente dessa forma. E então, mas é interessante a gente entender isso, porque a continuação dele, agora, quando nós vamos ver o quarto livro, que é Renúncia, nós vamos ver esse personagem totalmente diferente, porque é aquela coisa daquele que se deixou levar pelos encantos do poder mundano, do poder terreno. E aí a gente vê como é que então foi totalmente diferente. Aquela coisa, se a gente tiver, acredito, assim, numa posição como a dele agora, ele até é capaz de entender o que é que o pai da mulher que ele ama está fazendo contra ele, não deixando eles ficarem juntos. Porém, quando a gente nasce com muito poder e a gente acredita que esse poder nos faz melhores, aí a gente pode até fazer coisas como achar que se a gente tem um casamento, como por exemplo no livro Há 2000 Anos, a gente via ali Pôncio Pilatos como governador da Galileia ali, quantas amantes ele tinha, como ele tratava todo mundo. Então é esse o poder terreno que pode então estar desviando completamente uma pessoa, como a gente vê aqui, tão totalmente voltada, entendida, esquecer tudo. Como também o Mago Araxes, ali no livro Há 2000 Anos também a gente vê o exemplo dele, que Emmanuel explica que ele veio com uma mediunidade muito desenvolvida para trabalhar para a luz, porém ele se encantou também com o poder do lado negativo das posses mundanas, do dinheiro, e foi trabalhar para as trevas. Então, fornecendo veneno para quem quisesse, fazendo o que fosse em troca de dinheiro. Então, gente, agora vamos continuar, então, ver como é que continua o diálogo, então, entre avô e neta, que na verdade eu pensei que fosse, nesse segundo capítulo, que é um anjo e um filósofo, eu pensei que fosse o Nestório, o personagem do Emmanuel, mas não, é o avô então e a neta, o Quinésio Lúcius e a Célia, a neta dele. Aí então, depois que terminou dessa forma, vamos ver como continua, pedindo a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa abençoar a minha leitura, possa fazer com que ela seja fluida, com que seja compreensível, que os meus comentários possam trazer compreensão, se faltar, para a pessoa que estiver ouvindo, que sejam relevantes, senão que eu não os faça. E que todos vocês que estejam acompanhando possam receber desse livro a mensagem que ele tem para cada um. Porque Emmanuel diz, leia e medite, é uma história verídica. Ele abre a intimidade dele com as bênçãos de Jesus Cristo, com o aval de Jesus Cristo, para nos ajudar. O único objetivo é esse. Então vamos continuar. Que valem nossos sofrimentos comparados aos dele, no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Então a gente aqui entendendo que é o Ciro conversando com a Célia e é ela reproduzindo o diálogo para o avô dela, o Quinéio Lúcius. Dizia-me valorosamente: Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor.
Sou agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre viva em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o reino dele, ditoso, a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Mais uma vez ele trazendo a mesma afirmação, riquíssima nos detalhes que eu acredito que seja, a forma como eu acredito que seja, mas é só a minha forma de entender. Que o fato de sofrermos aqui não é nenhum castigo, isso é repetitivo, eu sei, mas é que ele está trazendo aqui novamente, na fala dele com a Célia, ele dizendo, se sofremos agora deve haver uma causa justa, porque basta a gente entender que se nós acreditamos em um Deus justo e a gente está sofrendo e a gente acredita que esse sofrimento seja injusto, então tem alguma coisa que não cola, não fecha a conta. Se a gente acredita em Deus justo e aquilo que a gente está passando, a gente acredita que seja injusto, que nós somos vítima. Então ele diz, se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Porque não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, a gente querer dizer, não é assim, isso de dizer que sofrimento a gente tem que sofrer com paciência, porque é só depois que a gente vai receber o prêmio, a gente vai poder ser feliz. Eu acredito que tem uma linha muito tênue aí da minha forma de entender. A forma como é explicada, muitas vezes, por dogmas de religião, às vezes é explicada de uma forma que faz com que a gente se submeta a uma vida medíocre, uma vida em que a gente abre mão de ter qualquer coisa, dizendo, não, mas não é assim, Deus não quer desse jeito, eu vou ser humilde mesmo, um rico não entra no céu. Então, esse tipo de coisa é uma forma de nos separar dessa verdade grandiosa que é toda explicada através da reencarnação e através das leis herméticas, o princípio hermético da causa e efeito, onde está a lei da atração. Eu acredito piamente nisso, por isso que eu estou repetindo e ele aqui explicando da mesma forma. E com os livros, nós estamos vendo os livros de Chico Xavier, Allan Kardec, eles trazem essa confirmação. Aquilo que eu já entendi em mim quando eu estava numa religião que me explicava dessa forma, eu compreendi aqui melhor nos livros de Chico Xavier. Porque nós vemos ali o exemplo no há 2000 anos do senador Publio Lentulus, que ele ali... ele veio anteriormente, nós vimos que a encarnação anterior dele, quando ele teve só um sonho, ali há 2000 anos, ele se viu como uma pessoa que mandava matar mesmo. Ele estava ali com o Catilina, na época do Catilina, ele mandava matar os adversários e mandava arrancar os olhos e ficava para ver. Então, aqui, se sofremos agora, deve haver uma causa justa oriunda de tenebroso passado em sucessivas existências terrenas. Então, se aqui, como Jesus Cristo disse ali no livro Boa Nova, é uma escola, o Boa Nova eu fiz também, eu deixo destacado aqui se você quiser ver, é uma escola, então nós viemos e a gente vem, assim como os Abrahams dizem ali no livro Peça e Será Atendido. Estou fazendo também uma série, eu deixo se você quiser ver. E como nós viemos e nós tomamos um chazinho de esquecimento, então exatamente por isso, para a gente não lembrar aquilo que a gente fez no passado e a gente poder dar prova de esse sacrifício de não entendendo de onde a gente não se lembra de porquê, de onde que está vindo esse sofrimento, mas a gente entende que nós não somos vítimas. Como o livro Paulo e Estevão, eu fiz também, deixo aqui
A playlist, se você quiser ver, Paulo de Tarso, assim que ele entendeu, ele foi colhendo tudo, ele foi apedrejado também, ele passou por coisas incríveis, mas ele dizia, não sou mais eu que vive, é a consciência crística que vive através de mim. É esse o sacrifício que eles falam aqui, quando a gente entende que Deus é justo, que nós não somos injustiçados. E aí, dessa forma, a gente consegue sim ter a felicidade possível aqui. Se a gente veio como a Célia aqui, que veio com essa, não sei porquê, ela veio com essa não possibilidade de estar vivendo com o grande amor da vida dela, porém, se ela der esse sacrifício e ela entender, ela pode ser feliz aqui, né? Nessa condição de entender. Muito obrigada por eu estar tendo essa oportunidade de, seja por prova ou expiação, estar passando por isso, da forma como ficou determinado no passado. Enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido, via ali o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Gente, como deve ter sido dolorido, não, para ela ver tudo isso, passar por tudo isso. Embora a palidez extrema dele, Ciro me sorria e confortava. A lição de paciência e fé embalsamou-me o coração, e aquela corajosa serenidade dele deveria constituir para mim precioso incitamento à fortaleza moral em face das provas. Consolei-o então do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera quanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no imo para sempre. Prometemo-nos reciprocamente a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como a eterna fidelidade neste mundo para nos unirmos um dia nos céus. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Então, aqui mais uma vez, quando a gente vê alguém que está passando por alguma coisa assim, está separada, por exemplo, da pessoa que ama, da pessoa que por algum motivo ela se separou quando se encontraram no passado, e alguma coisa fez com que acontecesse que os dois se separassem. Porém, ela entendeu, eu não sou vítima, então se eu estou sendo separada da pessoa que eu amo, daquela pessoa, da minha alma gêmea, como a gente já viu aqui anteriormente, quando já foi falado disso, que não é a outra metade de um ser, mas aquelas almas afins. Aí quando ela entendeu isso, ela viu, deve ter alguma coisa por trás, deve ter alguma coisa muito maior. E não é isso de um sacrifício vazio. Você vai lá, vai sofrer, vai ver a pessoa que você ama com outra, simplesmente para ver como é que você vai levar isso. Não é um jogo de Deus, e sim por coisas que já vieram do passado. O que é que a gente fez, porque é que agora a gente entendeu, a gente combinou de vir, e apesar de sermos uma alma gêmea do outro, a gente se separa. E eu acredito que é isso que faz, que nos dá força para se acontece uma coisa dessa, a gente conseguir continuar caminhando. Terminados os rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe, implorei a intercessão afetuosa dela, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausanias impusera ao bem-amado da minha alma, dando-lhe ciência dos quadros penosos que presenciara. Ela comoveu-se profundamente com minha narrativa e obteve do meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado, sob certas condições que, apesar de penosas, constituíram para mim um brando alívio. Porque olha como
um mundo de injustiça, não há injustiçada, mas olha quanta injustiça. Ele deu a liberdade para o Ciro, o pai dela deu a liberdade para o escravo, porque ele salvou a vida da filha dele. Já imaginou alguém salvar a vida da sua filha? Mas assim que ele nem checou para ver se era verdade, por uma calúnia dessa pessoa que gostava de calúnia, foi dito que ele estava então atravessando ali o que não devia, ele como escravo estava tendo um relacionamento com a filha dele, aí ele manda que a pessoa aplique o castigo que for. Então isso seria realmente muito injusto, porém ele entende que ele não está sendo injustiçado. E aí essa pessoa que então Emmanuel chamou de uma pessoa amiga do escândalo e nada sincero, é o Pausanias aqui, e o pai dela, e que depois vão ter que ver o que é que eles estão plantando nesse momento. Que condições? Perguntou Quinéio Lúcio, admirado ante o romance comovedor da neta, cujos 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento. Meu pai acedeu sob a condição de que não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando na mesma noite para que ele fosse escoltado por 2 escravos de confiança até Cesareia, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, desterrado a critérios dos que a comandavam. Foi condenado à morte, então, porque a gente viu ali no início do livro há 2000 anos que ser mandado para as galeras era com uma pena de morte para o escravo. E chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra o Ovídio em face da atitude dele? Não, respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra meu próprio destino. Quanta sabedoria! Ela entendeu porque Jesus Cristo disse a que se perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas por que a gente volta lá e fala, você aprendeu a perdoar? Não, mas era todo mundo bonzinho, ninguém apertou meus botões. Nossa, foi uma vida, nadei em água de rosa. Então, menino, você foi mandado para o lugar errado, não era ali então que você ia, porque lá você teria motivos para perdoar 70 vezes, 7 vezes. E aqui ela mostrando como era. Eu ficaria totalmente revoltada contra o meu pai. Então, sinceramente, ela respondeu, se tivesse que alimentar qualquer razão, seria contra o meu próprio destino, se tivesse que alimentar. Mas a primeira pessoa que a gente deve aprender a perdoar somos nós mesmos. Porque afinal, se a gente não consegue fazer para nós, para a gente não adianta que a gente não consegue fazer para o outro. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe de acordo com os preceitos divinos. Seja o que seja que meu pai e minha mãe fez, eles não são, eu devo honrá-los, eu acredito nisso assim piamente, porque nós combinamos antes, me recebe como filha? Sim, recebo, a gente tem que resolver isso, e depois a gente chega e fala, eu não pedi para nascer, pedi e ainda pedi que fossem esses os meus pais, de acordo com aquilo tudo que a gente já caminhou junto no passado. É muito incrível entender dessa forma, eu acredito. Quinéio Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido. Quando Ovídio lhe solicitara a intervenção moral junto da neta, longe estava de presumir tão doloroso romance de amor num coração de 18 anos, cheio de juventude e de piedade. O espírito dele, que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade mergulhada num abismo de sombras, extasiava-se com aquela narrativa simples de um amor doce e cristão, que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realidades divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara assim com tanta pureza à flor dos lábios. E eu acredito que aqui, mais uma vez, para explicar, não é aquela coisa de eu vou agora fazer um sacrifício, aí depois eu vou lá, vou receber 7 virgens, não é esse tipo de coisa.
aguardava então um amor doce cristão que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realidades divinas. Aqui é uma escola, a gente vem, então a gente está ali com a nossa outra metade da alma, olha, mas a gente tem que resolver aquilo ali com aquelas pessoas, você vai ter que ir, você vai ter que ficar com ela, eu vou ter que esquecer, eu vou ter que me anestesiar para conseguir passar, mas eu vou. E aí, meu Deus, quando os dois conseguem fazer de forma que, honrando o compromisso que tiveram que ter com aquela outra pessoa, e volta ali, meu Deus, e aí é aquela festa, você conseguiu, você fez direitinho, eu também, agora partir para o abraço. Eu acredito que seja assim. Aqui é uma passagem, nós estamos em trânsito. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada na mão direita, meio trêmula, entregando-se a uma longa pausa para coordenar ideias. E ele ficou balançadíssimo aqui, o Quinéio Lúcius, que teve a incumbência de tirar as ideias dessas, como que ele diz, de bruxaria do que o pai dela disse, que é o cristianismo, e agora ele está se curvando ao que ela está dizendo. E ela, com certeza, foi como ela disse, ele teria capacidade para entender. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa a palavra dele, perguntou com a mesma benevolência: minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência? Bem capciosinha a pergunta dele, né? Olha a perguntinha dele, aqui a gente entende o que ele está querendo saber. Ela fixou nele os olhos serenos, em cujo fulgor cristalino podiam ler-se uma candidez e sinceridade a toda prova, exclamando sem hesitar. E aqui eu acho interessante o Emmanuel dar essas... sublinhar dessa forma, porque a gente entende também que uma pessoa, quando alcança essa altura espiritual, toda essa como que diz, experiência de vida como espírito, como eles disseram ali no início, mais atrás nesse capítulo, onde a gente vê que ela é um espírito muito idoso já. Ela está num corpo de 18 anos, mas é um espírito experiente tanto quanto o avô dela, que está num corpo mais idoso. E aí então a gente vê que quando é dessa forma a pessoa não mente, não adianta, e aí a gente vê nos olhos também. E a gente vê nos olhos quando a pessoa está mentindo também. Nunca, jamais Ciro permitiu que meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digna. Para demonstrar-vos a elevação dos pensamentos dele, quero contar-vos que um dia, quando conversávamos à sombra de velha oliveira, notei que a mão dele pousara levemente em meus cabelos. Mas, no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a, dizendo-me comovido: Célia, minha querida, perdoa-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque um dia nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Quinéio Lúcius contemplou de frente a neta, cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando: sim, filha, o homem a quem te consagras possui um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual. E aqui o Quinéio Lúcius, eu acredito, cometendo também um equívoco, porque é um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo. Então ele está ali fazendo a distinção. Se for escravo, ele não entendeu que hoje é senhor, amanhã pode ser escravo, que é o mesmo espírito com vestimentas diferentes. E acentuando as palavras, como se quisesse imprimir-lhes nova força, com vistas a si mesmo, continuou após ligeira pausa. Além disso, essa nova doutrina, a qual aceitastes, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito agora que Euvídio não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas. Pronto.
Ela o ganhou, ele entendeu, ele podia, ele tinha compreensão para entender. É como, eu acredito, para mim, me foi passado totalmente diferente. Me foi apresentado um Deus ciumento e vingativo, e me foi passado que era uma vez só aqui. No final vai haver aquele juízo final, Jesus Cristo à direita de Deus, e eles vão separar mesmo, aquela coisa, separar o joio do trigo, o bonzinho vem comigo para o céu, os outros vão para o inferno. E eu encontrei tudo que eu entendia no meu íntimo nos livros de Chico Xavier e Allan Kardec. E aqui ele estava pronto para entender também, ele que vinha ali da crença dele, dos deuses politeísta ali, de vários deuses, e de nenhuma fraternidade, nenhuma condescendência, como ele disse, se é escravo, não pode nem pensar em namorar minha filha, enfim, todas essas coisas. Ele agora então mostrando que ele estava realmente, como ela disse, aberto para entender. É verdade, avô, respondeu confortada, como se houvesse encontrado um bálsamo para as feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de Pausanias, supôs que as doutrinas do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto. Sim, teu pai não poderia entender um sentimento dessa natureza no teu espírito de moça afortunada. Mas ouve, já que me falaste com uma ponderação que não admite reprovações ou corretivos, quais são tuas perspectivas de futuro? Sobre tua irmã, teus pais já me falaram dos planos assentados. Daqui a alguns meses, depois de completar sua educação na atualidade romana, Euvídia esposará Caio Fabrícios, cuja afeição a conduzirá a um dos postos de maior relevo social, de acordo com os nossos méritos familiares. Mas a teu respeito, perseverarás porventura nesses sentimentos? Meu avô respondeu com humildade. Caio Fabrícios, com seus 35 anos maturados, cheio de delicadeza e generosidade, há de fazer a ventura da minha irmã, que bem o merece. Perante Deus, Euvídia fez jus às sagradas alegrias da constituição de um lar e de uma família. Junto do seu coração pulsará um outro, que lhe enfeitará a existência de mimos e ternuras. Quanto a mim, presinto que não obterei a felicidade como a sonhamos nesta vida. Desde a infância, tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me em todos os ensejos para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. Como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me. A gente é preparado, a gente vem sabendo, olha, são essas as matérias que eu fiquei para DP. Não sei se ainda existe esse termo, que eu fiquei em dependência do ano passado, então nessas eu tenho que pegar de novo ali, firme, é isso que eu tenho que fazer, mas a gente é preparado, a gente vem, olha, eu vou te ajudar. Não vai ser possível dessa vez ficar com o amor da sua vida, mas eu vou te anestesiar, você vai conseguir passar sem se sentir vítima, entendendo que tem alguma coisa que está certa nessa história. Então aqui é isso que ela está mostrando aqui dessa forma. E fixando no ancião o olhar percussiente e calmo, prosseguiu. Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado que vem a este mundo de maneira a remir-se de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vozes carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Acusada de cristã no seio da família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e todas as minhas palavras afetuosas morrem sem eco. Dou-me, porém, por imensamente venturosa em acreditar que vosso coração vibra com o meu, compreendendo minhas intenções e os pensamentos.
como se lobrigasse melancolicamente o caminho de sombras do porvir, e esse lobrigasse é ver, então, como se ela visse melancolicamente o caminho de sombras do porvir, desdobrado ante seus olhos espirituais, Célia continuou a falar para o coração enternecido do velho avô, que a idolatrava. Sim, nos meus sonhos proféticos tenho visto uma cruz a que me devo abraçar com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Por vezes inúmeras, vislumbro à minha frente quadros penosos que devem radicar nas minhas existências pregressas. Ou seja, ela tinha ali, assim como o senador Públio Lentulus ali há 2000 anos, ela tinha ali, então, insights de que ela não estava sofrendo em vão, ela tinha insights como ele teve ali o sonho. Então ela vinha via à frente dela quadros penosos que devem radicar nas minhas existências pregressas. Presinto que nasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chegam ao meu raciocínio as ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas nem flores de ilusão que me fariam esquecer a via dolorosa do espírito destinado à redenção, mas sim invernias de dor e provas ríspidas em dias de lutas ásperas que me hão de conduzir a Jesus com a divina claridade da experiência. Quinéio Lúcio tinha os olhos molhados de lágrimas ante as palavras comovedoras da neta que desde criança lhe conquistara a adoração. Filha, exclamou com bondade, não posso compreender tamanho desalento num coração da tua idade. O nome de nossa família não permitirá tal abandono de ti mesma. Entretanto, caro avô, não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que a sua taça me está reservada. E nada esperas da terra no que se refere à possível felicidade neste mundo? A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina que saberá localizar a ventura para nós como e quando oportuna. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa e indestrutível. Então, mais tarde, vereis que a vossa neta, dentro da realidade espiritual dela, se encontrará convosco com a mesma compreensão e com o mesmo amor imperecível, na região da felicidade real que a morte nos descerrará, com os seus sepulcros de cinzas dolorosas. Atualmente, aos vossos olhos, serei talvez sempre triste e desventurada, mas no íntimo, guardo a certeza de que minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. Segundo me falam os augúrios do coração em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído especialmente para minha ventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado no caminho acerbo das lágrimas remissoras. O sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no nome dele e na misericórdia bendita. Os olhos de Célia elevaram-se para o alto como se o espírito aguardasse ali mesmo, junto do velho avô, as graças divinas vislumbradas pela sua crença cheia de luminosidade e de esperança. Então, apesar dela estar vendo, dela estar sentindo que alguma coisa ela tinha escolhido ali no passado, ela tinha feito como o senador Públio Lentulus no sonho dele, ele viu o que ele tinha feito. Então, mas ela entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, que não fez nada, ele veio só para nos mostrar, olha, é assim.
E as outras pessoas que ele mandaram, se a gente vê a vida de Chico Xavier ele não veio nem para a prova, nem para expiação, ele veio como um enviado de Jesus Cristo para nos ensinar também. E é por isso que ele era doente, ele tinha o olho dele sangrava, ele tinha que pingar um colírio eternamente, ele tinha também uma outra coisa no coração. Então é aquela coisa para dizer, mas se eles viessem e não tivessem nada e fossem sadios, a gente diz, mas como que é isso? Como que é possível sofrer e estar com Jesus Cristo e ter uma vida feliz? Chico Xavier era felicíssimo, como ele dizia, com o sofrimento dele, mas para nos mostrar que o sofrimento, quando é com Jesus Cristo, é um sofrimento que a gente entende que a gente não está sendo injustiçado, a gente está recebendo uma oportunidade de Deus para limpar o nosso passado, para nos redimir, para crescer. Dessa forma a gente pode ser feliz, sim, tendo esse entendimento. Quinaio Lúcius, todavia, aconchegou-a de mansinho ao coração, como se o fizesse a uma criança, falando-lhe com acentuada ternura. Filhinha, estás cansada, não te justifiques por mais tempo. Conversarei com Elvídio a respeito dos teus mais íntimos pensamentos, elucidarei tua situação perante o conceito dele. E chamando Márcia, a filha mais velha, que representava junto da velhice confortada dele o papel de anjo tutelar e carinhoso, o respeitável Patrício acentuou: Márcia, nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Conduze-a ao teu quarto e fez-la descansar. A neta beijou-lhe ternamente a fronte, indo então com a tia amável e generosa, que quase a tomou nos braços, conduzindo-a para o interior. A noite ia já adiantada, enchendo o céu romano de caprichosas fulgurações. Quinaio Lúcius, absorto em profundos cismares, abismou-se num mar de conjecturas. O velho coração dele estava exausto de palpitar, na incompreensão dos arcanos do mundo. Também fora jovem e também nutrira sonhos. Na juventude longínqua, muita vez aniquilara as aspirações mais nobres e os propósitos mais generosos ao tumultuoso embate das paixões materializadas e violentas. Somente as brisas carinhosas da reflexão na idade madura lhe haviam sazonado as concepções espirituais a caminho de uma compreensão cada vez maior da vida e de suas leis profundas. Desde que se habituara a meditar sinceramente, assombravam-lhe os espíritos fantasmas da dor e os espantosos contrastes dos destinos humanos. Apesar de arraigado às tradições mais puras dos antepassados e não obstante havê-las transmitido com fidelidade e amor aos descendentes, o coração dele não podia aceitar toda a verdade divina encarnada em Júpiter, símbolo antigo que consubstanciava todas as velhas crenças. Desejoso de propiciar uma lição àquela criança na sua freima educativa, fora o espírito dele que se abalara e comovera ante as novas concepções que lhe provinham dos lábios puros de um anjo. Ou seja, ele estava pronto para entender, e ele que foi mostrar, que foi resgatá-la de um caminho errôneo, de acordo com as tradições dele, que ele recebeu e vinha passando à frente, então ele se abalou e ele entendeu que ela então é que mudou o caminho e ela então é que encontrou o caminho. Ele que se habituara a investigar as causas profundas da dor e a sentir os padecimentos de quantos soluçavam no cativeiro, acabava de receber uma chave maravilhosa para solucionar os caprichosos enigmas do destino. A visão das existências sucessivas, a lei das compensações, as estradas do resgate espiritual pela expiação e pelo sofrimento eram agora patentes ao seu raciocínio como soluções providenciais. Ou seja, tudo que os livros de Chico Xavier e Allan Kardec ensinam, tudo que está ali envolto nas reencarnações, nas múltiplas existências. Se não fosse dessa forma, o mundo seria injusto e Deus dividiria o palco com o diabo, ele não seria o todo.
Sua cultura dos autores gregos fazia-lhe sentir que o assunto não lhe era totalmente estranho, mas a palavra carinhosa e convincente da neta, testemunhando-lhe a verdade com seus próprios padecimentos prematuros, abria-lhe à mente nova senda para todas as cogitações em tal sentido. Reclinado no divã da ara doméstica, os olhos dele contemplavam a imagem soberba de Júpiter, talhada em marfim, no centro dos outros deuses da família e da casa, com o coração tomado de angústia. Levantou-se e andou pausadamente em torno dos nichos adornados de luzes e flores. A imagem de Júpiter já não lhe despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração como nas noites anteriores. Ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a amargurosa suspeita de que todos os deuses dos ascendentes dele, respeitáveis, estavam rolando dos altares, confundindo-se no torvelinho de desilusões das velhas crenças. De alma opressa, o patrício venerando observava que novas equações filosóficas e religiosas apossavam-se precipitadamente do coração dele. Em seguida, receoso e aturdido, Quinéio Lúcio escutava no íntimo o doce rumor de uns passos divinos. Parecia-lhe que a figura suave e energética do profeta de Nazaré, cuja filosofia de perdão e de amor conhecia através das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra, a senhorear-se do coração humano para sempre. O respeitável ancião, se era amigo da verdade, não era menos do sagrado depósito das tradições austeras. No compartimento consagrado às divindades no lar, sentiu que o ambiente lhe asfixiava o coração e o raciocínio. Instintivamente abriu uma das amplas janelas mais próximas, por onde o ar da noite penetrou em rajadas, refrescando-lhe a fronte atormentada. Debruçou-se para contemplar a cidade quase adormecida. A conversa dele com a neta pareceu-lhe haver durado um tempo indefinido, tão grande fora o efeito de suas asserções profundas e empolgantes. De olhos úmidos, contemplou o curso do Tibre em toda a paisagem que o olhar abrangia, descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade lunar operava caprichosamente sobre as águas. Por quantas horas contemplou as constelações fulgurantes, sondando os mistérios divinos do firmamento? Somente muito depois, aos albores da madrugada, a voz cariciosa de Márcia veio despertá-lo de suas cogitações graves e intensas, convidando-o a recolher-se. Quinéio Lúcio dirigiu-se então para o quarto, a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente. Ou seja, gente, esse capítulo ficou bem comprido, essa parte, esse vídeo ficou bem comprido, porque estava tão ali entrelaçado tudo que eu preferi fazer inteiro assim, tá? Eu espero que vocês tenham curiosidade para ir até o fim. Quem está acompanhando, tá bom, mas eu vou sempre estar dividindo de forma a não ficar tão longo desse jeito. Mas então aqui a gente conclui esse segundo capítulo. E então conclui vendo então que o filósofo e o anjo então ganhou o filósofo, que é o avô, Quinéio Lúcio, que era um adepto das tradições anteriores do politeísmo, que se ajoelhava ali diante de Júpiter e dos outros deuses, e só com uma conversa com a neta dele, ele entendeu a grandeza de Jesus Cristo. E agora, então, com certeza, ele está também um novo adepto do cristianismo, e a gente viu no início da conversa, ela disse que com ele ela podia conversar, com ele estava pronto para entender, eles têm ambos a mesma idade.
espiritual. Tá bom, gente? Fico aqui para não me alongar mais. Agradeço você que veio até aqui, muito obrigada, que você esteja gostando tanto como eu estou de fazer. E vamos para o terceiro capítulo, então, no próximo vídeo, que é Sombras Domésticas, tá bom? E eu espero que, se você tiver gostado, se você quiser compartilhar, quiser deixar seu like, eu fico super feliz. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!